Mais de 2 décadas depois, o diretor querido Danny Boyle, né, que é diretor do Transporting, que eu adoro, o 1 e o 2, eu adoro o estilo e o quão o Danny ele consegue se reinventar sempre. Parece que ele não tem medo de criar algo do zero ou criar uma estética muito diferente. Eu adoro até nessa nova série dele, do Sex Pistols, né? Tem uma linguagem tão única. É uma coisa de poucos diretores. Poucos diretores têm esse culhão, né? E depois de mais de 20 anos ele volta com essa série de filmes que eu adoro, tá? Eu gosto do 2, adoro o primeiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre zumbis, filmes de zumbis, que eu cito bastante. E eu gosto das escolhas, que nem no primeiro ele dirige o filme todo com uma câmera handcam, aquelas câmeras digitais do início do digital. Então a textura fica muito datada, mas eu adoro essa textura. Eu adoro o clima, até no segundo que ele não dirigiu, esse clima urbano e o caos urbano, né? Principalmente por se tratar da Inglaterra, aquele clima que eu falo que parece de Mister Bean, né? Parece aquele clima do Mister Bean. Então eu tenho um apego muito grande. E depois de muitos anos volta aí o Extermínio 3, né? Eu já vou deixar claro aqui que eu meio que boicoto o título desse filme em português. Eu não gosto de O Extermínio, tá? Eu gosto de 28 dias, 28 semanas, 28 anos agora. Para mim não faz nem sentido narrativo. Por exemplo, no segundo, o filme abre com um texto falando 28 horas. O vírus se espalha pela Inglaterra. 28 dias, o perca total do controle. 28 semanas, 3 pontos. Quer dizer, vamos ver o que acontece depois de 28 semanas. Em português fica todo esse negócio, né? 28 horas, o que acontece. Quando chega na última frase, fala o extermínio. Então, não faz sentido. Fora que o extermínio propriamente dito não acontece no primeiro e no terceiro filme, né? Mais se aplicaria no segundo. Mas enfim, coisa de título português, eu já desisti. Dito isso, que eu sou um grande fã da sequência do primeiro, é muito fácil gostar do terceiro, tá? Tava o queijo e a faca na mão, não tinha segredo. Eu fui na sala, peguei uma sessão no dia de estreia, não com tanta expectativa, mas com certeza que eu iria adorar aquele filme, e eu venho com uma notícia um tanto triste, que eu não consegui gostar do terceiro filme. Eu vou explicar mais ou menos o porquê, e também vai ter um momento que vai ter spoiler no filme, então no vídeo eu explico, eu falo antes do momento que tiver os spoilers. Então, se você não viu, não precisa preocupar por enquanto, mas vai ter um momento que eu vou avisar. Mas a primeira mudança drástica, que não seria um problema, é realmente sair da questão urbana. Lembra que eu disse que a estética urbana era uma coisa que me chamava atenção? Nesse, eles abortam isso aí. O filme vai se passar todo em área rural. Eu até expliquei naquele outro vídeo de filmes de zumbi, que filmes que se passam no apocalipse, eles tendem a, quando tem uma produção baixa, de baixo orçamento, até produção independente, a gente tende a escolher cenários rurais para a gravação. Porque no rural você tem a facilidade de ter um vazio, de ter lugares abandonados, lugares vazios, enfim. Então é muito mais fácil dirigir um filme de zumbi na floresta. Repara que é até um apego que as produções têm de trazer a história para os lados periféricos da cidade, que faz sentido narrativo, quer dizer, vão ficar longe da cidade, que a cidade é movimentada. Mas isso, no final das contas, é uma decisão de produção. E esse filme tem essa decisão, mas não é por conta de orçamento. Porque você pega o orçamento desse em relação ao primeiro e o segundo, né, não tem nem comparação. O problema aqui é que existe uma estrutura. O que mais me incomoda nesse filme é o roteiro dele, tá? A montagem, eu não diria que é um problema, mas eu tenho certeza que muita gente vai estranhar a montagem, principalmente no primeiro ato. Eu tenho uma sensação que do primeiro ato para frente muda o editor. Porque o primeiro ato do filme tem uma edição muito marcada, é uma mão muito pesada de editor. Pisca cenas de arquivo na tela de outros filmes, né? Pisca cenas de um filme épico com o Kenneth Branagh lá, o Henry V. Então fica piscando cenas e parece que no meio de uma sequência existe o trailer do filme, que aparece aquela musiquinha do trailer, aquela mulher falando e uma montagem tão estilosa que eu não entendi a razão pela existência daquele corte. Não é problema, tá? Não é problema. Mas, por exemplo, quando eles vão matar os zumbis, isso tudo no primeiro ato, depois eles abandonam isso, eu acho curioso. Mas no primeiro ato, eles gravam com uma série de câmeras em volta do ator e a flecha sendo enfiada para poder travar a cena e fazer tipo aquele efeito Matrix da câmera girar em volta do ator. Eu não entendo essa decisão. Eu não entendo, principalmente porque ela vai ser abandonada. Ela vai se repetir umas 3, 4 vezes e pronto.
Tudo em sequência no começo e depois é abandonado. Mas qual que é a história do 28 anos depois? Vamos lá. O menino, ele está passando por o protagonista do filme, ele está passando por uma transição da vida adulta, né? Aquela coisa de fazer um ritual de amadurecimento. E o ritual nada mais é do que ir para o continente e matar zumbis. É treinar a sua frieza, treinar a sua mira, enfim. Ele vai com o pai e nesse momento ele vai descobrir algumas coisas que vai criar uma dúvida sobre o que tem no continente, aquela coisa bem típica, e vai ter uma revolta na cabeça desse menino que ele vai decidir fugir e explorar esse continente por conta própria. Esse roteiro, ele é um roteiro interessante porque aonde você acha que o filme está indo, ele regressa e começa de novo. Me incomoda um pouco, em certo momento, a presença do pai, mas se eu falar, eu vou dar spoiler, então deixa para a parte com spoiler. Mas o filme ele tem uma sequência de repetições de cenário, então eles vão para voltar, depois para ir de novo, para depois voltar de novo, então o cenário vai ter bastante repetição de cenários. Isso me deixou um pouquinho entediado, tá? Eu vou falar a verdade. Mas também não é problema, isso é opinião. Agora, o que é problema realmente, eu não vou conseguir explicar sem spoiler, então eu vou deixar o aviso agora. Se você não viu o filme, não veja a partir de agora. Vamos lá, vou falar do final do filme. Eu sempre repito aqui no canal que o final de um filme não tem que ser o que determina se você gostou ou não do filme, tá? Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é a sua jornada, tá? É como se você fizesse uma ótima viagem, mas quando você chegasse na porta da sua casa, você perdesse sua carteira e aí você ficasse revoltado com a viagem inteira. Mas a gente tende a ficar, eu entendo isso, com um gosto amargo na boca quando a última sequência do filme é extremamente decepcionante. A última cena desse filme, ela não é só decepcionante, mas como os piores finais de filme de zumbi que eu já vi. Ele muda o tom completamente, aparecem uns caras todos estilosos que pulam, que parece Dead Island 2, assim, é uma coisa muito estilosa. E todo aquele final, o menino se escolher ficar sozinho, aquilo ali pra mim não fez sentido nenhum. Eu sei, existe toda essa coisa de o menino foi corrompido pela sua viagem, a sua jornada mudou o que ele pensava de vida, de família, enfim. Mas vamos falar a verdade, gente. Alguém em sã consciência aceita o personagem do Ralph Fiennes, né, o que é o médico, matar a mãe dele, quer dizer, eles se conhecem numa noite, ele tira um veredito numa noite, faz um exame com a mão em uma noite e já decide que ele está com câncer terminal e tem que ser sacrificado. E todo mundo aceita isso assim, né? E pior, eu bati até no microfone, e pior, ele queima a mãe, arranca a pele da mãe, entrega um crânio para o menino colocar em cima de uma montanha e ficar uma cena bem melodramática de o dia amanhecendo e o crânio da mãe no topo da montanha. Aquilo para mim ficou extremamente datado. Eu vou te falar que a montagem do filme, como eu disse, no começo ela é estilosa, ela é toda diferentona, mas depois ela fica tão convencional que beira o melodrama. Isso é um dos problemas narrativos que o filme tem. Ele muda muito o seu tom. Eu vou dar outro exemplo de roteiro que eu falei, gente, o Alex Garland, não é possível que ele escreveu, eu realmente fiquei com dúvida sobre a dedicação dele na escrita desse roteiro. Porque quando a gente tem um pai que se mostra ali um cara ativo, um cara preocupado, ele é questionável, ele é humano, ele trai a esposa, ele tem todas aquelas coisas, ele mente vez ou outra, mas ele ainda é aquele pai caloroso. Quando ele vê que o filho pergunta de um médico, ele está preocupado com a mãe, porque a mãe está doente, e ele pergunta de um médico que está no continente, ele não quer falar sobre esse médico, e na manhã seguinte esse menino some com a mãe, ele hora nenhuma pensou, vou atrás da minha família, ele não pensa. Ele fica 3 dias, né, em casa esperando o menino voltar. E no meio disso tudo, a presença de um bebê que me incomodou demais da conta, eu não sei vocês, mas aquele bebê no metade do filme, que quer dizer, eles estão andando, aí parece uma infectada grávida, a mãe estica a mão, quer dizer, somos mães, né, é uma coisa de maternidade, é uma coisa de companheirismo, é emocionante ou brega, fica nesse limiar, porque a infectada pega na mão dela, quer dizer, pela primeira vez um infectado ele mostra essa coisa, eu não sei até que ponto eu gosto disso, tá? Mas aí, enfim, o bebê nasce e aí eles pegam o bebê e o bebê vira o totem da mãe agora. Um bebê que saiu de uma infectada. Ah, não, mas ele não está infectado. Mas, gente, será que será que é assim? Eu já sou um perito dessa situação para saber, eu nunca vi isso, essa é novo, eu já passei por essa situação para ter tanta certeza. Será que isso vai desenvolver com o tempo? Será que fica incubado até? Eu não sei.
Mas não, vamos cuidar do bebê como se fosse nosso, a ponto de o bebê ser mais importante do que a própria mãe em certo momento. E assim, eu acho tão engraçado porque a primeira parte do filme, eles mostram uma volta para a ilha, porque eles moram numa ilha, né? E eles vão para o continente para ir fazer o ritual. Quando eles voltam, mostra a dificuldade da volta. Quer dizer, corre porque tem infectado, porque é tudo muito complicado, é um mundo muito hostil aqui fora. Só que depois o menino sozinho vai e volta sem problema nenhum com o bebê na mão. E isso foi me tirando, eu fui realmente pensando, como é? Esse filme ele criou um mundo hostil só quando precisa e esse mundo hostil ele se desfaz quando não precisa? Porque agora o menino tem que dar um pulo em casa só para deixar o bebê para voltar e aí ele vai e volta sem problema nenhum. E outra coisa que me incomoda fortemente nesse filme é que eles criaram um vilão, né? Existe uma presença de um infectado maior, que é uma espécie nova que apresentam. A princípio eu adorei, tá? A primeira aparição dele é linda. A fotografia desse filme é muito bonita. Mas ele aparece, surge como um vilão master para morrer daqui 10 minutos. Ok. Para daqui uns 30 minutos aparecer novamente um igual, que é outro infectado daquela mesma espécie, que vai ocupar o espaço do vilão. Quer dizer, do antagonista master, aquele cara que está sempre perseguindo o grupo. Eu não entendo a relação de você criar um vilão para matar ele para depois criar um idêntico de novo. Ou seja, criar todo aquele suspense de o perigo desse personagem se desfazer para depois eles terem que criar aquilo do zero de novo, você ter que aceitar aquilo de novo. Isso para mim é tão estranho. Eu não tô querendo um vilão convencional, não é isso. Mas por que você criar todo esse arco de, meu Deus, tem um bicho perseguindo para o bicho não ter utilidade? E é engraçado porque o segundo que eles criam acontece várias vezes no filme, né? De a solução ser muito simples. O bicho ele fica parado no meio do campo um certo momento, e aplica um calmante nele, né? E ele fica parado. E o pessoal está conversando com aquele monstro gigante, extremamente ameaçador, parado do lado em transe. E hora nenhuma eles pensam, vamos matar esse desgraçado. Não, quer dizer, vamos correr antes que ele acorde. O bicho ele corre sem parar, ele não cansa, né? E você decide o quê? Vamos deixar esse bicho vivo aqui. É uma coisa, assim, sabe aquele tipo de coisa que acontece no filme? Você fica... eu não estou entendendo a motivação desses personagens. Eles estão querendo se matar, é isso? Tanto que tinha um militar com uma arma automática, calibre, sei lá, 762, uma puta arma, principalmente para eles que só tem faca e flecha. O personagem morre e a arma cai e ninguém se dá o trabalho de querer resgatar esse armamento, de pegar as munições ou que seja o colete. Não existe essa preocupação. Agora, como você quer que eu me convença as cenas que eles estão explorando, pegando garfo e faca, talheres nas casas dos outros? Quer dizer, eles estão fazendo um espólio das migalhas que sobraram na casa alheia, mas aquela arma que o militar deixou não importa. Eu acho isso curiosíssimo, porque no primeiro filme você vê o personagem do Cillian Murphy andando com uma sacolinha com 2, 3 Guaraná. Quer dizer, eu não posso deixar isso para trás. Enquanto aqui eles deixam as coisas, né? É impressionante. O filme, então, ele tem essa incompatibilidade. Em certo momento, eles são muito preocupados em resgatar os itens e tudo. E em outro momento, eles estão com pouquíssima flecha e eles decidem matar um cara que está preso, né? O cara está preso. E aí o pai atira nele. A flecha que está enfiada na cabeça do cara morto na casa, um ambiente controlado, não é minimamente sugerido eles resgatar aquela flecha de novo. Repara que é um filme de sobrevivência que os personagens não agem como uma sobrevivência. Porque passa 2 minutos, o pai tá lamentando que tá sem flecha. Eu falo, mas que desgrama, você deixou as flechas tudo pra trás, véio. Então é um filme que foi me tirando, sabe? Foi um filme que foi me irritando as decisões dos personagens. Esse do pai deixar o filho e a esposa 3 dias sozinho não fez sentido nenhum. O filho e a mãe também aceitar aquela morte simbólica de memento, não sei o que, aquilo ali, gente, de verdade. Há quem diga que o personagem do Ralph é um personagem muito carismático, mas eu queria saber de onde eles estão vendo carisma. O personagem ele é incompreensível, não dá para entender a sua relação ali. E é pouquíssimo tempo de tela que ele tem também. E aí, é claro, sequência final, como eu disse. A sequência final é muito estranha, gente, pelo amor de Deus. Você assistiu, me fala se você também teve essa mesma sensação. Tem um close num crucifixo de cabeça para baixo que o cara mostra.
Aquilo, é engraçado que eu vi os dois filmes recentemente, eu vi o 28 Semanas Depois, no mesmo dia que eu assisti, ontem, né? E eu não peguei essa referência, eu acho que isso aí não tem nada a ver com outro filme. Alguém entendeu aquilo ali? O filme terminou e eu fiquei boiando aquela última cena. Não entendi o porquê que eles botaram o pessoal do parkour, o Daylight, para fazer a finalização do filme. Enfim, mas é claro, eu não vou também só destruir o filme, né? Tem coisas positivas, assim, é claro que quando o filme te frustra, você tende a não ver mais os lados positivos. Mas como eu disse, é um filme muito revolucionário em questão de câmera, tá? Ter sido filmado em iPhone 15 não é o primeiro filme que faz isso, claro, mas a qualidade de imagem desse filme não soa, tá? É uma puta propaganda pro iPhone isso aqui, uma puta propaganda. O diretor de fotografia, que é o mesmo de sempre, né? Anthony Dodge, alguma coisa. Ele participou muito do Dogma, aquele movimento Dogma 95, ele fez Anticristo, ele fez o Dogville. Então ele tem muito na carreira essa ideia de trazer uma linguagem muito de regras, né, do Dogma 95, de utilizar o mínimo possível. É uma coisa muito minimalista e eu gosto mesmo. A trilha sonora eu não diria que é um triunfo, tá? Porque não só... de novo, é engraçado, a gente se frustra, mas não deveria. Eu esperava que a trilha principal do filme tocasse aqui. Tocou no 1, tocou no 2. É a trilha que todo mundo gosta, mas eles decidem fazer uma versão B da música no final, né? Uma versão, quase uma cópia, um plágio, mas sem a força da música original. Não entendo essa decisão também. Então é um filme com sequências de decisões que eu não entendo. Mas é isso, falei bastante de 28 anos depois, né? Espero que tenha gostado, deixa um comentário, me fala o que você achou do filme, tá? Deixa um like, inscreve, aquela coisa de sempre. Até o próximo, tchau.